A paz do Senhor Jesus Cristo para todos, continuando no assunto importante para nossas vidas, de muitas décadas até nos dias de hoje, falando sobre o livro do profeta Ezequiel, homem íntegro de linhagem sacerdotal, e que um homem que Deus usava ele como profeta em visões, e que teve a morte da sua própria esposa revelada no início dos capítulos, e que posteriormente realmente aconteceu. Um homem que poderia se lamentar, reclamar, poderia, quem sabe, retroceder as coisas de Deus, mas não. Ele preferiu continuar no alinhamento em que Deus queria usá-lo, que era em visões, mostrando tudo aquilo que estava ocorrendo, que iria ocorrer, e que inclusive existe um paralelo neste livro com Apocalipse, porque muitas revelações revelam a glória de Deus. E para Ezequiel a importância era o que ele via, porque ele viu a glória de Deus, porque Deus revelou para ele. E a importância das revelações da glória de Deus é complexo para nossos dias de hoje, porque Deus jamais iria realmente revelar como Ele é, porque nunca ninguém viu Deus, e nós só veremos através de Jesus Cristo quando nós estivermos na mansão celestial. E Ele prometeu que nós iremos vê-lo face a face. Essa é a nossa esperança, e nós vamos continuar falando deste livro, porque esse livro ele tem um perfil a Jerusalém, das revelações que Deus usou a Ezequiel a respeito da situação de Jerusalém. E como Deus do princípio, eu venho comentando que falar de Jerusalém, falar de Israel, falar dos povos, do povo palestino, do povo judeu, do povo ali da Cisjordânia, não tem como nós falarmos algo até nos dias de hoje, porque são terras adotadas, são terras adquiridas, são terras que Deus marcou para a história humana. E nós vemos que Ezequiel, ele era humano, e até porque no livro dele, Deus sempre se referiu a Ezequiel, o filho do homem, para não tirar de Ezequiel o gabarito de homem da terra, ser humano, que poderia ser fraco, que poderia fracassar, que poderia ser infiel. Não, o Senhor sempre referiu a ele para que ele não se orgulhasse de si próprio por ter aquele dom tão precioso e maravilhoso que era as visões que Deus dava para ele. E de acordo que as coisas iam acontecendo, ele percebia que cada vez ele estava mais no controle, nas mãos do grande e soberano Deus. Essa a glória, é a virtude do homem, reconhecer que é ser humano e que Deus usa o ser humano. Mas nós nunca devemos nos gloriar daquilo que Deus tem colocado na nossa vida. E ele foi um escolhido de Deus para essa missão. Talvez, né, ou seja, vemos que a missão de revelações e das mensagens, de ser porta-voz de Deus, não era fácil, não. Era uma missão árdua, porque Deus mostrava agora um povo totalmente rebelado ali, e um povo que estava se lamentando. Mas por que eles se lamentavam? Por que Deus mostrou a lamentação daquele povo? Porque era um povo que Deus já tinha uma promessa antes, nós já comentamos, e que Deus, ele não é Deus que volte atrás daquilo que ele fala. Se ele promete, ele vai sempre estar cumprindo. Então Deus escolheu o profeta Ezequiel para essa missão, para que ele pudesse ali entregar a mensagem do Senhor para aquele povo, para que eles pudessem retroceder o pecado, que eles voltassem a ter esperanças, que eles pudessem ter uma nova chance, uma nova oportunidade
por causa das transgressões que eles praticaram, o Espírito de Deus se afastou. Então a nossa mensagem é que nós devemos estar sempre na direção de Deus e fazendo esse paralelo, nós vemos que até hoje, né, sempre estamos comentando que os conflitos continuam acirradamente entre os países. Nós vemos que ultimamente houve um acordo, né, que se chama um acordo trilateral. Por que trilateral? Porque esse acordo inclusive foi intermediado pelo presidente Trump, que intermediou esse acordo, que inclusive esse acordo se chama Acordo de Abraão, em homenagem ao nosso patriarca, né? Veja a importância que a gente traz lá do passado, que está nos dias presentes, nos dias de hoje. E esse acordo, porque esse acordo é referente a 3 países, né? Que é um dos 3 maiores países religiosos, que ali os monoteístas, né? E a tentativa desses acordos sempre está visando a paz, né? Sempre está visando boas relações. Hoje nós vemos que foi um acordo político, mas sempre não tem como falar da palavra de Deus sem falar das políticas de acordo, das políticas econômicas, das políticas religiosas. Tudo nós temos que nós aprendemos no decorrer dos estudos convencionais que política é uma arte, e Deus deixou essa possibilidade para que nós pudéssemos tentar sempre estar negociando, para que possamos viver em bons relacionamentos, né? Lá no Salmo 133, por exemplo, é um conselho que quão bom e quão suave é que os irmãos vivos em união. E esse povo, eles são irmãos, eles são países vizinhos, e eles vivem, mas por quê? Porque a disputa continua, a disputa territorial continua, né? Nós vemos que os árabes, eles são 22 países, né, que falam o idioma árabe, e nesses países está o Iraque, Jordânia, a Palestina, a Síria, a Tunísia e outros países que sempre estão disputando com Israel as terras israelenses. E isso é bíblico, porque Jesus, quando ele veio para apaciguar, ele veio para fazer uma nova aliança, mas o homem ele tem a sua natureza perversa, e ele sempre vai estar de olho naquilo que traz benefício a ele, não importando de quem pertence. Porque, por exemplo, a Palestina briga por territórios, não faz acordo. Por exemplo, esse acordo, segundo as informações, as últimas notícias, que não há um bom contentamento da Palestina por causa desse acordo feito ultimamente. Mas todos os esforços que eu quero falar aqui em relação à paz sempre foram fracassados, nunca deu certo. Por quê? Porque a visão do homem é interesses materiais, é interesses terrenos. A briga porque cada um quer ter maior autoridade, maior controle, quer ter a maior fatia. A ambição do homem sempre leva a essas guerras, esses conflitos, e veremos como será esse último acordo que foi feito agora em 2020, né? E a gente vê também muitos acordos que foram feitos. Um deles, por exemplo, podemos citar em meados de 94, quando se reuniu lá o Bill Clinton, o Rabin, o Arafat, para que Israel pudesse ceder parte das suas terras para a Palestina. Mas nunca deu certo, os palestinos continuaram guerreando, os palestinos continuaram atacando. Um povo vive ali em guerra, não se une. E o que nós queremos ver com isso? Assim também era no passado, sempre foi. Os babilônicos tinham interesse em Jerusalém, porque a terra é de Deus, mas Deus deu ao homem para que ele pudesse habitar nessa terra,
fazer o melhor, adorar ao Senhor, que o homem pudesse ter inteligência, de se apartar do mal, de não fazer as coisas ruins, mas o homem sempre levou para a sua natureza terrena a ambição e muitas vezes deixa que os inimigos, os próprios inimigos, o ataquem e o destruam. Foi o caso do povo de Jerusalém. Deus permitiu, entregou a própria sorte por causa do pecado horrendo que acontecia ali. E essas revelações, todas elas foram reveladas a Ezequiel, o homem que transportou a voz de Deus para Jerusalém para tirar aquele povo ali, que ora Deus decidiu reconstituir novamente a Jerusalém, porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Então, nós vemos que a mensagem de hoje, nesse texto, não dá para a gente ler detalhes de cada versículo, porque comentamos que todos vocês têm acesso a uma Bíblia Sagrada, inclusive online, inclusive aos noticiários. Então, todos hoje a pessoa não aprende, não entende, não verifica, não pega a Bíblia e não traz para o hoje, porque ela não quer, porque a nossa Bíblia ela é sempre atualizada. A palavra do Senhor ela é reveladora, ela é a revelação do passado, do presente e do futuro, que os nossos fins vão ser apocalípticos, só que ainda não aconteceu, irá acontecer no futuro, mas nós estamos preparando-se para chegar naquele grande dia e subir com Deus, conforme Ele registrou na palavra dele, isso vai acontecer. E nós devemos estar o tempo inteiro requerendo de Deus os nossos direitos, mas também apresentando ao Senhor Deus o que é que nós estamos fazendo para agradá-lo. O que nós estamos renunciando para ser pessoas melhores, para ter um bom relacionamento, para ter uma boa comunhão, para viver em união uns com os outros. Nós precisamos apresentar a Deus o que é que nós estamos fazendo para que a gente possa ter uma vida digna, uma vida justa, viver com realidade, viver com honestidade. É isso que Deus quer de nós. Nós temos que ter a certeza, nós temos que ter convicção que as nossas vitórias, elas virão, mas por meio da nossa honestidade, da nossa fidelidade, da nossa santificação. É isso que Deus requer da natureza humana. Ele trouxe o homem para adorar, ele trouxe o homem para lhe servir, e as demais coisas ele acrescenta. Assim a gente vê muitos exemplos. Quem é fiel ao Senhor, no pouco, sobre muito ele colocará. Mas tem muitas pessoas, por exemplo, que entra como funcionário e por alguns dias já quer ser patrão. Não reconhece a sua hierarquia, não respeita as autoridades. Ele acha que o que ele chegou ali hoje já sabe melhor do que o seu chefe, que já está 10, 15 anos empresariando, por exemplo. Né? Então, hoje, por que milhões de desempregados? Porque muitos não querem começar no pouco. Muitos não querem subir degrau por degrau, já quer dar um pulo lá em cima. E muitas vezes ele até consegue, mas não permanece. Porque o ser humano tem essa tendência perversa da natureza humana, pecadora. Só que Deus ainda está de braços abertos para dar a visão para ti que você tem um limite, que você é ser humano, que você não é nada sem Deus. Ninguém é nada aqui sem Deus, porque sem o sopro de vida, nós vemos aqui que quando Deus, lá em capítulo 37, quando Deus deu a visão para Ezequiel, daqueles ossos sequíssimos, sem vida, sem esperança, quantos anos? 70 anos lá, seco. Deus mostrou que aquele povo eles estavam mortos e enterrados. E Deus fala na revelação que ele deu, através daqueles ossos, Deus então criou os nervos daqueles ossos primeiro, depois a carne, depois a pele, e depois mandou que Ezequiel soprasse naqueles ossos para que aqueles ossos tivessem vida.
Então, os nervos, osso, pele, carne são terrena, mas o teu espírito, ela vem do sopro de Deus. Desde o princípio, nós aprendemos que o ser humano, ele sobrevive porque Deus assoprou as suas narinas e ele viveu. E nós estamos vivos porque Deus ainda está com seu sopro de vida sobre nós. Porque a partir do momento que ele retirar, nós vamos ficar, nós vamos tombar aqui nessa terra. Então, que a mensagem é que nós tenhamos humildade, que nós reconhecemos que nós somos humanos, fomos feitura das mãos do Senhor, mas devido ao livre-arbítrio, nós temos a escolha. Mas aqueles que escolhem Deus, eles vão ser vitoriosos, eles vão ver as mansões celestiais, eles vão ver Deus face a face. E vão ter vitórias terrenas aqui também, porque enquanto Cristo não buscar a sua igreja, o Senhor diz que todos aqueles que são fiéis não perecerão, comerão o melhor dessa terra. Está escrito na palavra. E o que Deus falou, eu continuo dizendo. O que Ele falou, Ele vai cumprir. Agora, Ele vai cumprir, sim, as suas promessas na vida daqueles que retrocedem, daqueles que se arrependem, daqueles que tomam uma posição, daqueles que vão se alinhar na presença de Deus. E o alinhamento não é para o ímpio, não é para aquele que já decidiu, por exemplo, viver a vida dele lá e caminhar de portas largas para o inferno. O alinhamento é para muitos crentes que estão dentro da igreja e estão mortos espirituais. E se eles não se retrocederem, se eles não reconhecer que são humanos, que não reconhecer que Deus é maior, que Deus pode dar um sopro na vida deles, se eles não reconhecer esse poder da potente mão do Senhor, eles vão morrer no deserto. Essa é a mensagem de hoje. Nós estamos no tempo da graça. Deus está nos dando oportunidade para que nós possamos estar presente junto na caminhada com aqueles que estão caminhando para o céu. Se alguém se colocar, se impor a tua salvação, afasta-te. Porque a Bíblia diz que nós devemos afastar do mal. E quem é o mal? Como é que se usa o mal? Pessoas ruins, pessoas rebeldes, pessoas que não querem nada com Deus, mas também não querem que você seja uma pessoa íntegra e honesta diante de Deus. Mas Deus, Ele dá fortaleza, Ele ressuscita mortos, Ele abre sepultura. Na palavra, na visão, Ele abria a sepultura daqueles mortos ali em Jerusalém, para que eles pudessem viver. E Deus está dando essa oportunidade para nós nos dias de hoje. Então, vamos orar por nossa Jerusalém. Vamos orar por Israel, porque é a terra prometida do Senhor. Eles vão ter vitória, porque a Bíblia diz que eles vão ter vitória. Eles vão ser um reino abençoado. Eles continuam sendo abençoados por Deus. Porque todas as brigas, todas as guerras que estão tendo, até nos dias de hoje, sempre Israel está saindo na frente e vai continuar, porque Deus tem promessa na vida de Israel, Deus tem promessa na vida do povo dele. Nós somos abençoados por Deus, nós somos irmãos em Cristo Jesus. E nós estamos nessa missão, que é para proclamar a paz, que é para proclamar, sim, a salvação em Jesus Cristo, que há um escape para aqueles que querem. Amém?